Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais fascinantes e, sem dúvida, mais polêmicos do estudo do pensamento: o delírio. E eu já adianto: entender isso não é só decorar conceito, é aprender a diferenciar o que é uma falha na lógica do que é uma falha na própria percepção da realidade. Então, se prepara, pega seu café, porque essa aula vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Vamos direto ao ponto. O que é, afinal, o delírio? Muita gente acha que delirar é simplesmente ter uma ideia errada ou pensar de forma ilógica. Mas é muito mais profundo que isso. O delírio não é só um erro de lógica, ele é um erro de certeza. Pensa comigo. O delírio é um juízo falso, sobre o qual o sujeito tem uma convicção absolutamente inabalável e que é totalmente irredutível à prova da realidade. Anota isso: convicção inabalável e irredutível. Essas são as palavras-chave. Para ficar mais claro, vamos usar o exemplo clássico que sempre cai em prova. Imagine alguém que afirma com 100% de certeza: meu vizinho implantou um chip no meu cérebro para controlar a minha playlist do Spotify. Parece absurdo, né? Mas para a pessoa em delírio, essa é a verdade absoluta. Aí você, tentando ajudar, mostra uma radiografia do crânio dela, limpinha, sem nenhum chip. Você traz o vizinho, que obviamente nega tudo. Você apresenta todas as evidências lógicas e concretas de que aquilo é impossível. E a pessoa? Ela não está nem aí. Ela pode até criar uma nova explicação, como: mas é um chip invisível que a radiografia não pega. A certeza dela é a prova de fatos. O delírio é essa certeza absoluta, que nasce de uma base mórbida, patológica, e que não se abala com nada. É como se o cérebro criasse uma realidade paralela e a pessoa vivesse nela. Agora, atenção máxima aqui, porque é onde a maioria dos estudantes se confunde e perde pontos preciosos. Existe outra coisa muito parecida, mas fundamentalmente diferente: a ideia prevalente, que também pode ser chamada de ideia sobrevalorada. Sabe aquele ciúme doentio, obsessivo? Aquele cara que tem 100% de certeza que a parceira está traindo, mesmo sem nenhuma prova concreta? Ele vasculha o celular, segue a pessoa, cria teorias. A ideia dele é falsa? Sim. É irredutível à prova da realidade? Muitas vezes, sim. Ele tem uma convicção forte? Com certeza. Então qual é a diferença para o delírio? A diferença, e aqui está o pulo do gato, é que a ideia prevalente é psicologicamente compreensível. Ela tem uma carga afetiva, emocional, que faz sentido dentro da história de vida da pessoa. Ela nasceu de um medo profundo, de uma insegurança, de uma experiência passada traumática. O ciúme patológico, por exemplo, nasce do medo da perda, do abandono, da traição. A ideia é distorcida, a certeza é exagerada, mas a origem dela é compreensível para nós. Nós conseguimos traçar uma linha do sentimento original até a ideia fixa. Para você nunca mais esquecer, guarde este macete. A ideia prevalente é o seu medo transformado em certeza. É sua ansiedade, sua insegurança, que tomou conta e se tornou uma verdade. Já o delírio é o seu cérebro criando uma nova realidade, que muitas vezes não tem nada a ver com seus medos originais. O chip no cérebro não vem de um medo de ser controlado. Ele simplesmente aparece como uma nova regra do universo daquela pessoa. A diferença fundamental está na origem da loucura, e não apenas na loucura em si. Vamos recapitular esse ponto crucial. De um lado, temos o delírio, uma certeza inabalável, irredutível, mas bizarra, incompreensível. A origem é puramente patológica, uma quebra na lógica do cérebro. Pense no chip, em ser um enviado de outro planeta, em ter superpoderes. Do outro lado, a ideia prevalente, uma certeza também inabalável e irredutível, mas compreensível. Ela tem raiz em um afeto, em uma emoção muito forte. Pense no ciúme, na perseguição política para um ativista, na hipocondria. A frase de impacto para fixar é: no delírio, seu cérebro te trai. Na ideia prevalente, é você que se sabota. Entender isso é a chave para dominar o tema. E agora, para garantir que tudo isso fique gravado na sua mente e você conquiste sua nota máxima, vamos fazer uma grande revisão de tudo que vimos sobre pensamento,
mas de um jeito diferente. Vamos reverter a ordem para solidificar o conhecimento. Primeiro, a estrutura do pensamento. Lembre-se dos 3 pilares. O conceito é a unidade básica, o tijolo da construção. É a ideia pura de cadeira, amor, justiça. Cuidado para não confundir com a imagem mental. A imagem é uma cadeira específica. O conceito é a ideia de todas as cadeiras. Depois vem o juízo, que é a conexão. É quando você liga um conceito a outro, formando uma frase, uma afirmação. A cadeira é azul. O amor é complicado. E, por fim, o raciocínio, que é a sequência lógica. É a ponte que te leva de vários juízos a uma conclusão. Toda cadeira azul é bonita. Esta cadeira é azul. Logo, esta cadeira é bonita. Conceito, juízo, raciocínio. A base de tudo. Agora vamos para as alterações da velocidade do pensamento, ou o curso. Se o pensamento acelerou demais, se uma ideia atropela a outra e você não consegue concluir nenhuma, o que temos? Fuga de ideias. É o cérebro em modo overclock, típico dos quadros de mania. As palavras saem rápidas, as conexões são superficiais, pula de um assunto para o outro. E o oposto. Se o pensamento lentificou demais, se parece que pensar exige um esforço monumental, temos a inibição ou lentificação do pensamento. É o cérebro em modo offline, como se estivesse travado, comum na depressão. E por último, a alteração que vimos hoje, na convicção. Se você tem uma certeza inabalável e a ideia é totalmente incompreensível, bizarra, como o chip no cérebro, isso é delírio. É a nova realidade criada pelo seu cérebro. Agora, se a certeza é inabalável, mas a ideia é psicologicamente compreensível, nascida de um medo ou de uma paixão, como o ciúme doentio, isso é a ideia prevalente. É a certeza que nasce do seu medo. É isso? O pensamento é uma máquina potente, mas cheia de pontos de falha. A arte de pensar e de entender a psicopatologia é a arte de controlar e identificar onde essas engrenagens falham. Não deixe seu cérebro te sabotar. Mantenha a lógica afiada, domine a arte do juízo e, o mais importante, jamais confunda um medo com uma realidade imposta. Agora, vai lá e coloca essa cabeça para funcionar direito. Você não nasceu para ter um pensamento de tangencialidade. Você nasceu para ter um raciocínio de campeão. Espero que essa aula tenha clareado tudo para vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas. Deixe suas dúvidas nos comentários. Eu leio tudo. Um grande abraço e até a próxima.